A pergunta sobre o modelo econômico chinês envolve uma classificação, um critério científico para sabermos como uma sociedade se estabelece no nível da economia, no nível da produção, no nível das relações sociais, e estes critérios nos habilitam, então, a dizer se esta sociedade tem perfil capitalista, tem perfil socialista, perfil feudal ou outros que historicamente tenham se dado. Então, a discussão decisiva para compreendermos o caso chinês é exatamente aquela de entendermos o que é um modo de produção. Esta proposta de ler as sociedades a partir dos modos de produção, ela vem em especial a partir do século XIX com Marx, e nesta leitura marxista, um modo de produção se organiza e diz respeito àquele nível exatamente das relações de produção, por isso a expressão modo de produção. Então, o meio, o modelo, o jeito pelo qual as pessoas detêm as riquezas, organizam o trabalho, exploram ou não exploram o trabalho, tudo isto constitui um modo de produção. Quando Marx lembrava do caso da Europa, ele dizia que, no caso da história daquele continente, deu-se por lá, historicamente, em sequência, um modo de produção escravista, depois um feudal e, por final, um capitalista. Outros povos do mundo não tiveram esta sequência, têm seus modos de produção. O modo de produção envolve o modelo pelo qual a relação social produtiva se dá. A capitalista é aquela na qual a riqueza não está nas mãos dos trabalhadores e das trabalhadoras, portanto, os meios de produção estão separados da classe trabalhadora, mas assim também era o feudalismo e assim também era o escravismo. São três modos de produção que separam os meios de produção do acesso ou do controle da classe trabalhadora sobre esses próprios meios, mas no capitalismo existe uma distinção. O capitalismo é o modo de produção das mercadorias. Todos os produtos se tornam mercadorias, são comprados, vendidos, e, portanto, a instituição central do capitalismo é a propriedade privada. Para que isso exista, trabalhadoras e trabalhadores têm que se organizar, porque não detêm os meios de produção, para vender força de trabalho. É a propriedade que tem. Então, este modelo de produção capitalista, no qual alguém detém os meios de produção, os que não detêm vendem força de trabalho mediante contrato e mediante organização de vida econômica assalariada, esse modelo basicamente domina todas as sociedades do mundo, até os dias de hoje. Este é o modelo dominante das sociedades mundiais. Não quer dizer que este modelo tenha uma única forma de estabelecimento no plano daquela que é a cultura, a organização política, daqueles que são os modelos, eu diria aqui, de cada caso social concreto. O capitalismo é uma forma geral que vai se ajustando e vai se desenvolvendo conforme as peculiaridades das sociedades. A China, ela tem como estrutura de produção uma estrutura capitalista. Trabalhadoras e trabalhadores não detêm os meios de produção, são assalariados. Portanto, a China tem uma estrutura de um certo modelo de classe social na qual há burguesia, na qual há, portanto, classes capitalistas que exploram o trabalho das classes trabalhadoras. Por que existe, no entanto, uma percepção de que a China teria um modelo não capitalista? Porque, efetivamente, a China vem de uma história, no século XX, de uma revolução socialista que foi empreendida pelo Partido Comunista Chinês, tendo por líder mais expressivo Mao Tse-tung, e a China, efetivamente, teve fases de tentativa de superação da própria produção capitalista. Então, a Revolução Cultural, lá na década de 60, é um modelo bastante contundente de uma tentativa chinesa de superar as próprias contradições daquela sociedade que estava tentando sair do capitalismo, mas se encontrava ainda arraigada no plano capitalista mundial. Depois da década de 70, a China não mais tenta sair de um modelo produtivo capitalista. Tenta aproveitar sua própria história, sua própria revolução socialista anteriormente feita, para afirmar-se de modo
nacionalista, de modo autonomista em termos econômicos, dentro de um mercado mundial. E, desde então, ela tem tido um sucesso extraordinário em organizar sua sociedade, que tem bem mais de 1 bilhão de pessoas, para fazer uma aceleração do crescimento, uma aceleração dos níveis de desenvolvimento industrial, da infraestrutura. E, então, a China tem uma peculiaridade dentro do caso capitalista dos anos e das décadas mais recentes. A Europa, em especial os Estados Unidos, tiveram, nestas décadas, uma espécie de caminhada do próprio modo de produção capitalista para uma certa modalidade de capitalismo que era o pós-fordista. A China se aproveitou desse modelo pós-fordista, porque a planta industrial que foi abandonada nos Estados Unidos e na Europa foi levada à China. A China criou um parque industrial de grande expressividade e, portanto, a China se inseriu no contexto econômico capitalista global, buscando ter uma posição de proeminência. E, efetivamente, esta posição tem cada vez mais tido destaque, cada vez mais tem tido, inclusive, resultados de organização social dentro desse modelo capitalista. Então, a China, efetivamente, é uma sociedade de economia capitalista, a classe trabalhadora não detém os meios de produção, a burguesia é uma sociedade cuja produção é voltada à venda, portanto, é toda ela organizada sob forma mercadoria. No entanto, no contexto das sociedades capitalistas, ela tem suas peculiaridades que são muito típicas da sua formação social. As formas sociais que perpassam a China e praticamente todas as sociedades do mundo são formas capitalistas, mas a formação social chinesa, dentro do seio do capitalismo, é administrada mediante um partido que historicamente se levantou para uma guerra nacionalista de resistência contra invasões estrangeiras, mas também com postulados socialistas, tinha um horizonte marxista, mantém ainda alguns dos dísticos e dos símbolos que lhe foram típicos de uma certa leitura marxista desde o século XX, de tal sorte que, então, não se pode dizer que a China seja socialista, ela não é, mas se deve reconhecer que, no quadro das formas do capitalismo, ela tem procurado uma certa inserção neste todo neoliberal em benefício de sua própria economia capitalista.